é importante estabelecer a verdade a respeito daquilo que aconteceu no passado e, sobretudo, dar alívio às vítimas e a todas as pessoas que foram atingidas por estes crimes hediondos. Podemos dizer que foi na vigência do cardeal Ratzinger como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé que se deram os primeiros passos de reorganização da vida interna da Igreja para que os casos de pedofilia fossem tratados com a devida atenção e rigor, de maneira que não só as vítimas fossem cuidadas, porque isso era uma das coisas que por vezes falhava na administração eclesiástica anterior, era que parecia-se estar mais preocupada em salvaguardar a face da Igreja do que resolver propriamente o problema e cuidar das vítimas. Portanto, a questão das vítimas tornou-se uma questão central na preocupação da Igreja e depois também o garantir que os bispos agiam corretamente, ou seja, que não só se estancava o problema removendo o padre, se necessário até suspendendo o padre, mas que se mantivesse o padre em funções, que não fosse de modo algum colocado numa situação em que pudesse voltar a praticar atos desse estilo. Entre os sinais contrários ao Evangelho da vida que se podem encontrar na América e também noutras partes, há um que causa uma profunda vergonha: o abuso sexual de menores. É um grande sofrimento para a Igreja nos Estados Unidos e para a Igreja em geral e para mim pessoalmente o facto de que tudo isto tenha acontecido. Sinto-me mortificado e faremos o possível para garantir que isto não se repita no futuro. Sei que os bispos e os reitores dos seminários farão o possível para exercer um discernimento muito, muito severo, pois é mais importante ter bons sacerdotes do que ter muitos sacerdotes. Lamento verdadeira e profundamente as moléstias e sofrimentos que as vítimas suportaram e asseguro-lhes, como seu pastor, que também eu compartilho o seu sofrimento. Portanto, o Papa, quando assumiu as suas funções de Papa, foi em plena explosão desta problemática. E nem todas as conferências episcopais estavam a pôr em ordem a sua casa, umas estavam mais adiantadas, outras menos adiantadas, e foi uma espécie de dominós, não é? Portanto, primeiro um país, depois outro país, depois era a Bélgica, depois era a Alemanha, depois voltou aos Estados Unidos, e isto parecia que o Papa ia estar enredado nesta questão de maneira a não ser capaz de sair daí. Cada vez que ele se pronunciava em qualquer lugar, logo os jornalistas perguntavam: e a pedofilia? E mais este caso? Curiosamente, foi na viagem a Portugal que parece que as coisas se alteraram. A maior perseguição da Igreja não vem de inimigos externos, mas nasce do pecado na Igreja. E a Igreja, portanto, tem uma profunda necessidade de reaprender a penitência, de aceitar a purificação, de aprender, por um lado, o perdão, mas também a necessidade de justiça. O perdão não substitui a justiça. O Papa respondeu a uma pergunta que tinha sido preparada a partir de questões dos jornalistas, precisamente sobre a questão da pedofilia, e ele apresentou muito claramente o seu sentido de responsabilidade da Igreja pelo mal que tinha sido praticado e de penitência da Igreja, na medida em que institucionalmente era corresponsável com estas situações, e isso foi considerado como sendo, pelos vistos pela comunicação social, como sendo um gesto suficiente para que a partir daí já não se colaram estas questões da pedofilia ao Papa Bento XVI. E o magistério dele tem sido, hoje em dia, sobre as mais diversificadas questões, sem esquecer esse problema que continua a ser um problema grave.